sala do Excel. Bom, hoje a gente vai basicamente falar sobre e trabalhar bem a função C e uma outra função chamada parâmetro. O C, ele tem diversos tipos de operacionalidade. Primeira operacionalidade é o C simples. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho essa planilha aqui, onde tem nome de funcionário, de condomínios, tá? O tipo, aonde é, qual é a torre, o departamento que a pessoa trabalha, a data de contratação, a idade, os benefícios que a pessoa tem, o salário e a avaliação. E aqui, a pessoa está me pedindo, está me dizendo o seguinte, todo mundo que teve uma avaliação igual ou maior que 4, ela vai receber um bônus de R$1.000. Então, eu vou dar um zoom aqui, para vocês verem o que eu vou fazer aqui. Vou colocar mais para lá. Primeiro, a gente vai usar o C, a função C simples, tá certo? Prestem atenção como é que funciona. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, igual C, vamos colocar maiúsculo, C, abro parênteses. Aí, próximo parâmetro, o primeiro parâmetro da função C é o teste lógico. Então, eu vou colocar um teste lógico. Se esse campo aqui, ó, que está no H2, que tem o valor da avaliação da pessoa, for maior ou igual a 4, ponto e vírgula, o próximo parâmetro da função C é quando, o que vai acontecer aí dentro dessa célula se essa condição, se esse teste lógico é verdadeiro. Então, se for verdadeiro, eu vou colocar R$1.000 de comissão. Caso contrário, não vai ter nenhum tipo de valor. Vai ser 0. Ou seja, não vai ter bônus. No caso aqui, ó, essa pessoa aqui, a avaliação foi 1, não teve nenhum abono. Aí, o que eu faço? Para duplicar essa função inteirinha. Eu vou na alça de... Eu vou Preenchimento. de preenchimento. Parabéns, Sandra, muito obrigado. Eu vou na alça de preenchimento, dou um duplo clique, ó, o que acontece, ó. Duplo clique, ó. Então, ó, esse funcionário, a avaliação foi 4, teve bônus. Esse aqui, a avaliação foi 5, teve bônus. Esse aqui, 2, 2, 2, não teve bônus. 1, não teve bônus. Esse aqui teve bônus, esse não teve bônus, e assim por diante, até todos os funcionários. Se o conteúdo da H2 for maior ou igual a 4.000, ou seja, a pessoa tem um bônus de R$1.000. Caso contrário, 0. Não tem bônus algum. Vamos lá, agora vamos fazer o seguinte. Às vezes, você tem que aninhar os Cs, ou seja, colocar um C dentro de outro. Por exemplo, aqui a pessoa, se tiver, como está escrito aqui nesse quadrinho aqui, vou colocar o quadrinho melhor aqui, colocar todas as bordas e pintar de amarelo. Se a pessoa tiver uma avaliação maior ou igual a 4, ela vai receber um bônus de R$1.000. Agora, se a avaliação for igual a 3, ela vai ter um bônus de R$400. Em qualquer outro caso, ou seja, avaliação 1, 2, 1 e 2, ela não vai ter nenhuma bonificação. Como é que a gente faz? Vamos lá para o primeiro. Só que igual C, presta atenção. Aí eu vou perguntar, se essa célula aqui, o conteúdo dessa célula for maior ou igual a 4, ponto e vírgula, aí dentro da célula, eu quero que coloque dentro da célula R$1.000, se essa condição for satisfeita, se for verdadeira. Ponto e vírgula é o caso contrário, se não for satisfeita essa condição, eu vou colocar um outro C. Não é maior ou igual a 4. Se não é maior ou igual a 4, eu vou fazer outra pergunta. Se, abro parênteses, esse campo aqui, a avaliação, que seria o H2, for igual a 3, ponto e vírgula, 400. Caso contrário, ou seja, se não for maior ou igual a 4, valendo 1.000. E se não for igual a 3, valendo 400, 0.
Só que aí eu tenho que fechar dois parênteses. Não sei se dá para vocês perceberem que o primeiro parênteses aqui, do primeiro C, a cor dele é preta. Preta, a cor desse primeiro parâmetro. E o segundo parâmetro, do segundo C, o parênteses aqui é vermelho. Então, ó, eu vou fechar o primeiro parênteses, ó. Ele fecha o vermelho, ó. E vou colocar um segundo parâmetro, ele vai fechar agora cor preta, ó. Aí eu sei que fechou todos os parênteses, está tudo correto. Vou dar um enter aqui, ó. Zero, ó. Zero de bonificação. 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 Esqueci de colocar. Aí o que eu faço? Vou na alça de preenchimento, dou um duplo clique e pronto, ó. Aqui, por exemplo, ó, nota 4.000, nota 5.000. E olha esse aqui embaixo, ó, nota 3, ó. Nota 3, R$ 400. Ó. Outra aqui, ó, nota 3, R$ 400. Então, o que eu fiz? Eu aninhei os Cs. O que é que eu tenho aqui? Se o H2 for maior ou igual a 4.000, caso contrário, eu aninho um outro C. Caso contrário, eu pergunto, se for igual a 3, R$ 400. Caso contrário, ou seja, se nenhuma das duas condições anteriores foram satisfeitas, é zero. Aí, se eu quisesse colocar como moeda, ele aceitaria? Aí não, como moeda, trata-se da formatação da célula. Aí você marca as células, ó, marca as células, tá? Eu faço dessa forma. Eu clico aqui, ó, em separador de milhares, ó, puf, pronto. Mudou para valores. Tá certo? Aqui dentro da fórmula, você não precisa colocar 1000,00 nada, e nem 400,00 nada, não. O Eu cálculo... achava que não aceitaria colocar, Você pode colocar mudar aqui, para... ó, vamos colocar, ao invés de R$ 1.000, seja R$ 1.200,50. Pronto, ó. Vou lá, ó. R$ 1.200,50. Mas não quer dizer que, por eu ter colocado R$ 1.200,50, vai aparecer dessa forma, não, tá? Se eu tirar isso aqui, ó, eu vou tirar. Vou colocar geral, ó. Geral, ó. Olha como apareceria geral. Tá certo? Mas não, você tem razão. Vamos fazer assim? Vamos colocar aqui. Eu coloco sempre separador de milhares, ó. Puf. Pronto, já está. Poderia colocar também como moeda? Posso. Posso colocar como moeda, mas aí fica esquisito porque aparece o R dólar, ó, aqui do lado. Eu acho que fica muito, como é que fala? Muito cheia a fórmula, o conteúdo da célula, tá certo? A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: vocês entenderam o alinhamento de Cs aqui? Significa o quê? O primeiro C, a parte inicial do primeiro C, a parte que dá verdadeiro, é perguntando se é maior ou igual a 4. O contrário, o que eu faço? O contrário, eu coloco também C, certo? For igual a 3, R$ 400. Caso contrário, se não for nenhuma nem outra, zero. É importante vocês saberem isso? É super importante, que a gente usa muito o C em Excel. A outra, esse aqui é o C aninhado, mas também existe o C composto. Vou aumentar aqui, o C composto. O C composto, a gente usa outras duas funções. A função e a função OU. Está aqui, ó, função e a função OU. Como é que a gente faz aqui? Vamos lá, vamos dizer que a pessoa só vai receber o bônus de R$ 1.000 se ele tiver mais de 4 anos de empresa e a avaliação for maior do que, se tiver mais do que 4 anos da empresa, ou seja, se tiver pelo menos 5 anos de empresa e a avaliação for maior do que 4. Como é que a gente faz nesse caso aqui? Olha o E. Vamos colocar o E primeiro. Vamos explicar o E. Função E. E, vou aumentar aqui, peraí. Vou aumentar o zoom aqui. Vou aumentar o zoom aqui. Vou colocar aqui, ó.
igual E, abro parênteses, se o H4 for maior do que 4, esse é o primeiro teste lógico. Ponto e vírgula, segundo teste lógico agora. Se essa célula I2 aqui for maior ou igual a 4, tá? Fecho parênteses. No caso aqui, ó, 4 anos e avaliação vai dar verdadeiro ou vai dar falso? Vai dar falso, ó, falso. Porque é E. Para ser verdadeiro, o H2 tem que ser maior que 4 e o I2 tem que ser maior ou igual a 4. Vamos duplicar isso aqui para vocês terem uma ideia de como funciona. Ó, esse aqui já é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque ele tem, aqui, ó, ele tem o H3 é maior do que 4, é 6 anos, e a avaliação é maior ou igual a 4. Esse aqui é falso, ó. Esse aqui é falso. Por que é falso esse cara aqui? Tudo bem, ele é maior do que 4 anos aqui, é 5. Mas o I5 aqui não é maior ou igual a 4, é 2. Então, o resultado desse E aqui é falso. Mas também vou colocar o bônus E. E vamos colocar aqui o bônus OU. Vamos usar a função OU agora aqui para ver se dá verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, aqui, da mesma forma, ó, igual, agora é OU, ó, OU, abro parênteses, aí ele pede vários testes lógicos. Você pode colocar vários testes lógicos. Vamos colocar só 2. Ou o I2 for maior do que 4, esse é o primeiro teste lógico, ponto e vírgula para o segundo teste lógico. Ou, desculpe, é esse aqui, ó. Ou anos aqui for maior do que 4, ponto e vírgula, ou a avaliação seja maior ou igual a 4. Fecho parênteses. Ou um ou outro vai dar verdadeiro. Se só um for verdadeiro, dá verdadeiro. Ou se o outro for verdadeiro, também dá verdadeiro. Vamos lá, vamos ver? Deu falso aqui. Porque nem o H2 é maior do que 4, nem o I2, que é essa coluna aqui, deu maior ou igual a 4. Vamos duplicar aqui. Alça de preenchimento, duplo clique, está aqui, ó. Esse aqui deu verdadeiro. Por que deu verdadeiro? Porque, ó, o H3 é maior que 4 e também o I3 é maior que 4. Vamos ver um que não seja assim. Por exemplo, isso aqui, ó, é verdadeiro. Deu verdadeiro isso aqui. Enquanto aqui, com o E deu falso, aqui deu verdadeiro. Dá uma olhada, ó. Aqui, ó. Ou o H5 é maior que 4, o H5 aqui é maior que 4, é 5. Então, beleza, já satisfez a condição. Já vai ser verdadeiro. Não importa o resto agora. Vou fazer uma outra condição aqui, ó. Por exemplo, para dar verdadeiro, ó. Vou pegar aqui, ó. Aqui é 4, mais a avaliação, deu 6, ó. Ó como vai voltar verdadeiro agora, ó. Vai dar verdadeiro aqui. Aqui não, porque aqui o H2 não é maior que 4, é 4, e não maior que 4. E o I2, ele é maior ou igual a 4, só que a função aqui é E, tem que satisfazer as duas condições. No caso do OU, ele deu verdadeiro. Por quê? O H2 não é maior que 4, tudo bem, mas o I2 é maior ou igual a 4, então ele colocou como verdadeiro. Vocês entenderam a diferença dessas duas condições, verdadeiro e falso? Então, o que a gente Esse e falso é ele que dá? é Porque ele não que foi apresenta, tá? Ele que apresenta. Agora você vai ver na prática como é que funciona aqui. Vou inserir uma coluna aqui. Vou limpar isso aqui, que esse amarelinho aqui está de alerta aqui. Pronto. Vamos colocar o bônus agora. Bônus, para valer. Vamos colocar o bônus com E, certo? Então, mas para isso, a gente vai usar a função C. C, tá? C. Aí você coloca aqui E, abre parênteses. Desculpe, tem que colocar o igual, tá? Senão não reconhece. C,
abre parênteses, aí vem a função E, abre parênteses. Se a quantidade de anos aqui for maior do que 4, ponto e vírgula, a próximo teste lógico é que o I2, que é a avaliação, for maior ou igual a 4, fecha o parênteses. No caso aí, se for verdadeiro, o que vai acontecer? Bônus de R$1.000. Caso contrário, bônus de R$0. Pronto, ó, aqui deu 0. Ó. Por que deu 0? Porque ele satisfez aqui, ó, o I2 é maior ou igual a 4, é 6. Mas o H2 não é maior que 4, o H2 é 4. Então, eu usei a função C, sendo que no teste lógico, eu coloquei uma função de agregação lógica, que é o E. Então, eu vou dar Enter aqui, ó, e vou agora duplo clique na alça de preenchimento. Olha aqui, ó, esse aqui teve. Por que esse aqui teve? Porque eu pergunto, se esse E aqui for verdadeiro, R$1.000. Se for falso, é 0. Agora, o E, você viu aqui que deu verdadeiro aqui, ó. Se o E, H3 é maior que 4? Sim, o H3 é 6. E, I3 é maior ou igual a 4? Sim, o I3 é 4. Então, deu verdadeiro. Se for verdadeiro, 1.000. Caso contrário, 0. Deu 1.000. A mesma coisa aqui. O é 11 no H4 e 5 no I4. Então, atendeu as duas condições. Maior, pelo menos 5 anos de empresa e avaliação maior do que 4. Maior ou igual a 4. Então, ele teve 11 anos de empresa e teve uma avaliação maior ou igual a 4. Então, foi verdadeiro. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o H5, que seria a quantidade de anos, tudo bem, é maior que 4, beleza. Mas a avaliação não for maior ou igual a 4. A avaliação foi 2. Então, este E aqui, a resposta desse E para a função C, deu falso. Se for falso, não é 1.000, é 0. Enter aqui, deu 0. Agora, o C também, isso, e veja bem, se você pegar o Office 2, o Office 2003, esse Office mais antigo, mesmo o 365 até uma versão X do 365, não vai funcionar essa função, porque não vai ter essa função, que é a função CES. Vou colocar aqui, ó, função CES. Vamos lá, função CES. Vou aumentar aqui. Ele faz quase praticamente a mesma coisa da função E. A função C com E. O bônus aqui, por exemplo, ó, eu vou colocar. Se, tá? A pessoa tiver mais do que, se a avaliação for maior ou igual a 4, ele vai receber R$1.000. E se a avaliação dele for 3, só R$400. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a função CES. CES é como se tivesse vários Cs, um atrás do outro. Então, igual, CES agora, com S, ó, abro parênteses. O teste lógico 1, ou seja, se a avaliação for maior ou igual a 4. Ponto e vírgula, o segundo teste lógico. Tá? Desculpe, o valor do teste, se for verdadeiro esse teste. Nesse caso aqui, não existe o valor invertido do falso, só existe o verdadeiro. Vai ter o falso aqui, eu vou ensinar para vocês como é que faz o falso. Mas no caso aqui, se o H2 for maior ou igual a 4, eu vou colocar R$1.000. Ponto e vírgula, ele pede um segundo teste lógico. Se o H2 for igual a 3, ponto e vírgula, o valor de R$400. Então, ele não tem o valor contrário. Eu vou fechar aqui, ó, mas olha o que acontece, ó. Se por um acaso, eu vou duplicar aqui, ó. Se por um acaso não atender nenhum desses dois Cs aqui, nem esse aqui, ó, nem esse teste lógico, e não atender esse teste lógico também, ele dá essa resposta aqui, ND. Por quê? Essa pessoa aqui não tem avaliação maior ou igual a 4 e nem tem avaliação igual a 3. Então, ele dá esse errinho aqui.
E nesse caso aqui deu R$ 1.000, porque a avaliação dele é maior ou igual a 4. Atendeu pelo menos um teste lógico. Esse aqui, por exemplo, ó, esse aqui atendeu um segundo teste lógico. Ó. Ele não atendeu esse cara aqui, de 1.000, mas ele atendeu esse segundo teste lógico aqui, que ele diz que o H2 tem que ser igual a 3 para dar 400. Ele atendeu o segundo teste lógico, ele colocou o valor referente ao segundo teste lógico. E como é que eu resolvo aqui? Tem uma maneira, é uma jogada que eu faço, tá? Não tem um teste lógico aqui? 1.000. Não tem outro teste lógico aqui? 1.000. Sabe o que eu faço? Eu coloco um terceiro teste lógico, um teste lógico que sempre vai dar verdadeiro. Sabe, diz um teste lógico que sempre vai dar verdadeiro. Ó, vou colocar aqui. 1 é igual a 1. 1 é igual a 1. Vai dar falso nesse teste lógico aqui alguma vez na vida? Não vai, né? Se 1 for igual a 1, ponto e vírgula, eu coloco 0. Pronto, resolvi o problema. Dou Enter, ó, ficou 0 agora. Agora eu vou duplicar aqui, ó. Pronto, todos eles satisfeitos direitinho. Agora, o que eu posso fazer também, ao invés de colocar um teste lógico aqui, que é 1 igual a 1, eu posso, ao invés de colocar esse teste lógico, 1 igual a 1, 2 é igual a 2, 10 menos 2 é 8, igual a 8. Qualquer teste lógico que dê sempre verdadeiro, tá? Eu posso colocar assim, não dá sempre verdadeiro? Sabe o que eu faço? Eu coloco assim, ó, verdadeiro. Se verdadeiro, esse verdadeiro, o verdadeiro sempre vai dar verdadeiro, certo? É 0. Também ele funciona. Ó, aqui, ó, eu coloquei, ao invés de um teste lógico, eu coloquei a palavra verdadeiro. Verdadeiro sempre vai ser verdadeiro, então vai ser 0 aqui no verdadeiro. Se caso contrário, eu posso colocar aqui, ó, verdadeiro, ó, sem bônus. Vou colocar aqui, ó, sem bonificação. Pronto, eu entro aqui, ó, sem bonificação, ó. E dou duplo clique aqui, ó. Pronto, ó. 1.000, 1.000, sem bonificação, 1.000, 1.000. Aqui, no caso, ó, não era, o H5 não era maior do que 4, tá? Porque é 2. Também não era igual a 3, que daria R$ 400. E mais uma função lógica, mais um teste lógico. Se for verdadeiro, eu coloco sem bonificação. Ou então, no caso, o certo seria colocar 0 mesmo, né? 0. Opa, desculpa. O teste seria 0 mesmo, tá? Deixa eu tirar esse 0 aqui de entre aspas. Vou colocar o 0 normal. Pronto, 0 normal. Aí eu vou lá, duplico, vou aqui, jogo lá para cima. Pronto, agora está tudo certinho. Esse aqui é a função C, mas a função CES, onde você coloca vários testes lógicos. Nessa função CES, os testes lógicos não têm o falso, só tem verdadeiro. Para que você tenha o falso, você tem que fazer essa jogada que eu fiz aqui. Ou colocar a palavra verdadeiro e depois do ponto e vírgula colocar o valor verdadeiro. Se não atender nenhuma dessas primeiras condições, ele vai atender sempre a última. Ou então coloca um teste aqui, ó. 10 menos 5 igual a 5. Pronto. Opa, desculpa. Você coloca aqui, ó. Esse igual não posso colocar. Tem que colocar aqui 5 igual a 5, por exemplo. 5 igual a 5 sempre vai ser verdadeiro. Está vendo aqui? Ou eu coloco assim, ou eu coloco a palavra verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Tem que colocar a palavra certa, tá? Escrever a palavra certa. Verdadeiro. Pronto, dou Enter aqui. Está aqui o verdadeiro. Certo. Perfeito? Então, vocês, repetindo, tem vários testes lógicos. Primeiro teste lógico. Atendeu? Atendeu. R$ 1.000. Não atendeu? Vamos testar agora o segundo teste lógico. O H2 é igual a 3? É igual a 3? É. Então, 400. Não, não é 400. Não é 3. Então, não atendeu. E o último, e aqui eu estou forçando a ser 0. Tá? É como se eu te colocasse, forçasse lá colocar o falso para não atendimento de nenhum dos outros testes lógicos. E o último é o parâmetro. Parâmetro, certo? Como é que funciona esse parâmetro? Esse parâmetro, ele pede, ele sempre, como se fala, ele consegue fazer com que você faça uma ligação lógica entre o teu resultado
com um determinado resultado que você deseja. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar aqui, ó, colocar a primeira grade aqui, igual. Se a avaliação é boa, certo? Em qual grade ela se encaixa aqui? Por exemplo, se a avaliação for 91 até 100, a grade é A, a nota é A. Se a avaliação for de 81 a 90, a nota é B. 71 até 80 é B menos. 51 até 70, C. 50 ou menos de 50, C menos. Como é que eu faço aqui? Vou colocar parâmetro, ó, igual vou colocar em maiúsculo. Parâmetro. Ele pede uma expressão. A expressão é a seguinte: se esse carinha aqui, tá, for igual, abro aspas, vou, por exemplo, aqui colocar excelente. Excelente. Se for excelente, ponto e vírgula, eu vou colocar entre aspas aqui, dizendo que a grade é a grade A, maiúsculo, A. Ponto e vírgula, ele pede agora a segunda expressão, tá certo? Então, por exemplo, se o G2 for igual, agora eu vou colocar o outro resultado desse G2. Se esse G2 for igual a excelente, é o A. Se o G2 for igual, por exemplo, a muito bom, o resultado que eu quero que apareça nessa minha célula aqui é a grade B, B maiúsculo. Ponto e vírgula, aí vem um outro resultado da expressão do G2 igual. Se o G2 for igual a bom, então, o resultado que eu quero que apareça na minha célula aqui é a letra B menos. B maiúsculo, B menos. Ponto e vírgula, aí vem outro resultado. Se o G2 for igual a fraco, então eu quero que o conteúdo dessa célula aqui seja igual a C. C maiúsculo, aqui. Caso contrário, aí vem uma outra expressão, um outro resultado. Se o G2 for igual a muito fraco, fecho aspas, ponto e vírgula, eu quero que dentro da célula apareça o quê? A letra C com sinal de menos. C menos. Fecho parênteses e dou Enter. Pronto, aqui é C menos, ó. Certo? Eu coloquei aqui certinho. B, excelente. Se G2 igual a excelente, A. Se G2, muito bom, B. Se for bom, C. Se for fraco, C. Muito fraco, C menos. Preciso saber o que aconteceu aqui, deu C menos. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Ixi, deu tudo C menos. Espera um pouquinho só. G2. Se G2, tá? Ah, certo. Eu estou colocando aqui. Eu não tenho que colocar o igual, tá certo, pessoal? Coloquei o igual aqui pensando no C. Na realidade, eu coloco aqui a expressão. A expressão é G, é G2. A expressão é G2, tá? Se na célula G2 tiver excelente, a letra é A. O conteúdo da célula tem que ser A. Se for muito bom, o conteúdo da célula é B. Se for bom, o conteúdo da célula é B menos. Se for fraco, o conteúdo da célula tem que ser C. Se for muito fraco... Professor, vai cair. Vai cair, falta menos um minuto, tudo bem. Só vou dar Enter aqui para vocês verem, ó. B menos, ó. B menos 80 é B menos, ó. Vou dar um duplo clique aqui, ó. Pronto. Vou fazer de novo aqui para vocês verem. Então, vamos lá. Eu vou usar a função parâmetro. Então, igual parâmetro. Então, no parâmetro, eu tenho que colocar uma expressão. No caso aqui, não é expressão, é avaliação. Só que não vou fazer avaliação porque eu já fiz. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, bom, nota, F2. Se a nota F2, ponto e vírgula, tá? Ok? Se a nota F2, certo? Se a nota F2, a função aqui é, se a nota F2 for maior ou igual a 91, aí é uma expressão, ponto e vírgula,
certo? Ponto e vírgula. E aí eu coloco excelente. Excelente. Fecho. Próxima questão. Se a função F2, se F2 for maior ou igual a 81, então, vou colocar aqui, muito bom. Desculpe, não é excelente, pô. Não é excelente. Ah, sim, pode ser. Na grade. Eu vou colocar aqui agora, eu vou colocar nessa grade aqui, não B. Eu vou colocar o bom, fraco, excelente, assim por diante, tá? Então, vamos lá. Vai ser, se F2 maior que 81, vai ser muito bom. Muito bom. Aí eu coloco de novo, ó. Olha lá. Se o F2, que é essa célula aqui, ó, F2, for maior ou igual a 71, ponto e vírgula, vou colocar aqui, bom, entre aspas, bom. Ponto e vírgula, se, tá? Essa célula aqui, F2, for maior ou igual a 51, ponto e vírgula, vou colocar aqui, fraco. Fecho parênteses, fecho aspas. Ponto e vírgula, se a célula F2 for, ou então ao contrário, né? Ao contrário disso, certo? Mas vou colocar, vou fazer para ficar melhor, mais inteligível. Se o F2, tá? For. Não preciso colocar, porque o contrário disso já é um muito fraco. Muito fraco. Muito fraco. Eu poderia colocar outra pergunta? Poderia colocar outra pergunta. Vou colocar já direto aqui, que é o contrário de todos. Fecho parênteses. Só que aqui, eu tenho que dizer para ele o seguinte, eu tenho que dizer para eles que eu quero escolher o que for verdadeiro dessas funções aqui, dessas questões aqui. Então, para ser verdadeiro, o meu primeiro parâmetro vai ser a palavra verdadeiro. Ó. Vou colocar aqui, ó, verdadeiro, ponto e vírgula, aí sim, ele vai me perguntar. Se o F2 for maior que 91, ele vai colocar a palavra excelente. Se o F2 for maior ou igual a 81, ele vai colocar muito bom. Se o F2 for maior ou igual a 71, bom. Se o F2 for maior ou igual a 51, fraco. Caso contrário, muito fraco. Vamos dar Enter? Pronto, ó, bom. Então, aqui, 80, ó, 80 é bom mesmo. Ó. Vou dar um duplo clique aqui, ó. Pronto. Ó. Esse aqui, ó, foi 65. 65, ó, foi fraco, ó. Esse aqui é 6. A nota da pessoa foi 6. Então, deu muito fraco. Caiu aqui, ó, nessa parte de muito fraco. Não foi nem maior ou igual a 91, não foi nem maior ou igual a 81, não foi nem maior ou igual a 71, não foi nem maior ou igual a 51. Ele foi ao contrário de tudo isso, então caiu o minuto 4. Agora, nesse caso aqui, onde eu coloco as expressões, a expressão lógica dentro de cada um dos parâmetros, eu tenho que colocar aqui ou verdadeiro ou falso. Eu posso colocar falso aqui também, se eu quiser. No caso aqui, eu quero que ele me apresente apenas o resultado caso uma desses testes lógicos aqui dê verdadeiro. Vamos repetir esse aqui, ó. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso aqui dessa grade, ó. Vou refazer essa grade aqui, ó. Como é que a gente trabalhou em cima dessa grade aqui, ó? Nessa grade aqui, coloquei, ó, igual parâmetro. A expressão aqui é uma só. É o conteúdo da célula G2. Então, se na célula G2 tiver, por exemplo, o valor excelente, tá? Ponto e vírgula, eu quero que coloque a grade A. Que a nota dele seja A. Caso contrário, se for muito bom, opa, entre aspas. Deixa eu só voltar lá naquele anterior.
Qual Não o fica indicador? meio lógico o 6 ser muito fraco? Qual? O 6. O 6 aqui é muito fraco, ó. Não é só abaixo de 5 que Não, é seria muito o mínimo. fraco, é 50 ou menos. No caso aqui desse muito fraco aqui, o que aconteceu? Olha, ele quer só que apareça quando for verdadeira a condição, tá certo? Esse 6 aqui atende essa condição de ser maior ou igual a 91? Ele atende? 6 é maior ou igual a 91? Não, então não é. O 6 Ah, lá, que é o conteúdo 5, desculpe, 5 lá, o 5, ele é maior ou igual a 81? Também não é. Ele é maior ou igual a 71? Também não é. Ele é igual a maior ou igual a 51? Também não é. Aí, o que eu fiz, olha, coloquei um ponto e vírgula e só coloquei o muito fraco. O muito fraco é a negativa, é a negação de todas essas expressões aqui. Então, o 5 não é nem essa primeira que dá excelente, nem essa segunda condição que é muito bom, nem essa terceira condição que é bom, e nem essa quarta condição que dá fraco. Caso sim, contrário, então, é muito é fraco. exceção. Mas eu acho que ficou ilógico o 6 ficar muito fraco. O 6, O aqui o 6 6. o 6 deveria ser fraco, não muito fraco. Não, porque o fraco é de nota de 51 até 70. Não é nota 1, 2, 3 até 10. É a nota de 0, 0 até 100. O número 6 aqui, ó, número 6, o número 6 não é maior do que 91, é? Ele não é maior ou igual a 81, não é? Ele não é maior ou igual a 71. Ele não é maior ou igual a 51. Consequentemente, ele é muito fraco. Ele não atendeu nenhuma das condições anteriores. Ele passou para ser muito fraco, entendeu? É que a gente Ah, confunde com a nota, né? Nota 6, queria 60, né? Mas não, aí a nota é 6, tá certo? Inclusive, eu tá. coloquei esse exemplo aqui, eu dei, eu podia dar nota aqui 20, que é melhor, né? Continua sendo muito fraco aqui, por exemplo, podia colocar nota 30, que também é muito fraco, ao invés de colocar 5, 6, né? Aí confundiu a Hum. bola de vocês. O aluno, para tirar nota 5 numa prova, pelo amor de Deus, que vale 100, o cara não acertou nem a 10ª parte de uma questão, né? Perfeito? Bom, entenderam aqui? Vamos refazer rapidamente essa aqui, ó. Igual, certo? O quê? Parâmetro, igual, parâmetro. A expressão que eu coloco aqui é essa aqui, ó, é a G, que tem a palavra bom, fraco, muito fraco, excelente. Bom, quando esse G tiver, por exemplo, excelente, eu quero que a nota apresentada aqui seja a nota A, maiúsculo A. Caso apareça lá a palavra, né, muito bom, nessa célula aqui G2, muito bom, a nota que eu quero que apareça é a nota B. Se, por um acaso, o resultado, o conteúdo da célula G3, G2, tá? Dessa coluna G aí, seja, por exemplo, bom, eu quero que a nota que apareça na minha célula aqui seja a nota B-, maiúsculo B-. Se, por um acaso, o conteúdo da célula G2 for igual a fraco, eu quero que o conteúdo da minha célula H aqui fique com a letra C. E se o conteúdo da célula for muito fraco, entre aspas, muito fraco, o conteúdo dessa célula H aqui tem que ser C-. C-. Fecha o parênteses do Enter aqui. E pronto, ó. Aqui 80 deu B-, ó. Ó, esse aqui C, ó. 65, ó. De 51 até 70, deu C. Esse C- aqui, nota 20, ó. Não, muito fraco, ó. C-, ó. Muito fraco é C-, ó. Excelente aqui, ó, é A. Muito fraco é C-, ó. O bom, B-, ó. Fraco, C. Bom, B-, excelente, A. E assim por diante. Usando
a função parâmetro. E da mesma forma aqui, eu posso usar a função parâmetro utilizando a palavra-chave verdadeira. O que significa essa palavra-chave verdadeiro aqui? Significa o quê? Que na primeira condição aqui, que for verdadeiro, na primeira condição aceita como verdadeira, vai valer o conteúdo, vai ser colocado o conteúdo da célula. Se na primeira vez, 91, se eu inverter isso aqui, vai dar caca. Se eu, por exemplo, se eu colocasse aqui F2 é igual a 51, fraco, maior ou igual a 51, colocaria fraco, tá? Seria fraco praticamente tudo. Ele vai olhando, ele vai fazendo o teste lógico da esquerda para a direita. Primeiro ele testa aqui, F2 é maior que 91, ele olha assim, não, é 80, então não é excelente. É maior ou igual a 81? Não é, tá? Porque é 80. Aí, F2 é maior ou igual a 71? É. 80 é maior ou igual a 71. Pronto, ele já coloca bom. Aí aparece bom aqui. Tá certo. Deu para entender? Certo? Tchau, tchau.